Bom dia a todos. Hoje vamos apresentar o nosso trabalho sobre o Lima Barreto, que foi um importante escritor brasileiro da fase pré-modernista da literatura. Bom, começando pela biografia, Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881. Ele era filho do tipógrafo Joaquim Henriques de Lima Barreto e da professora primária Amália Augusta. Ambos eram mestiços e pobres, o que fez com que Lima Barreto sofresse muito preconceito durante toda a sua vida. Bom, com 7 anos de idade, ele acabou ficando órfão de mãe, mas por ser afilhado do Visconde de Ouro Preto, ele conseguiu fazer um curso secundário no Colégio Dom Pedro II e ingressou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde iniciou um curso de engenharia. Porém, em 1903, enquanto ele cursava o terceiro ano de engenharia, ele foi obrigado a abandonar o curso porque o seu pai havia enlouquecido e o sustento dos 3 irmãos agora era a responsabilidade dele, ele que tinha que cuidar de tudo. Em 1904, ele prestou um concurso para escriturário do Ministério da Guerra. Ele foi aprovado e permaneceu lá até se aposentar. Em 1905, ele ingressou finalmente no jornalismo com uma série de reportagens que escreveu para o Correio do Amanhã. Em 1907, ele fundou a revista Floreal, que lançou apenas 4 números. E, bom, diante de uma vida extremamente complicada, Lima Barreto teve problemas de alcoolismo e chegou a ser internado algumas vezes. Além disso, como seu pai, ele sofreu de uma depressão aguda e foi internado pela primeira vez em 1914. Em 1918, ele foi aposentado por invalidez de cargo que exercia na Secretaria de Guerra e acabou falecendo dia 1º de novembro de 1922, com 41 anos. Bem, agora falando sobre a carreira do Lima Barreto, ela foi marcada por um profundo inconformismo em relação à sociedade da Primeira República. Ele denunciava principalmente o racismo, a exclusão social e a hipocrisia das elites brasileiras. Seus textos têm um tom satírico e, por suas vezes, também melancólico, refletindo suas próprias dificuldades de vida, incluindo questões como a saúde mental e o alcoolismo. A obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1911, é a sua obra mais conhecida, uma crítica ao ufanismo e ao nacionalismo exacerbado que revela a desilusão, né, do autor com os rumos do Brasil. Além dessa obra, Lima Barreto publicou romances como Clara dos Anjos e inúmeros contos e crônicas em jornais, que discutiam os desafios enfrentados pelos negros e pelas classes populares no Brasil. Embora tenha sofrido a marginalização durante sua vida, sendo muitas vezes ignorado pelo cânone literário da época, hoje ele é reconhecido como um dos grandes nomes da literatura brasileira, especialmente por sua voz insurgente e o seu olhar atento aos problemas sociais que ainda, querendo ou não, são bem relevantes. A sua escrita, que transita entre o realismo e o pré-modernismo, revelou um Brasil profundo, cheio de contradições, e a sua contribuição para a literatura brasileira foi crucial na formação de uma consciência crítica no país. Bom, falando um pouco sobre as principais obras do Lima Barreto, nós temos Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de 1909, As Aventuras do Dr. Bogoloff, de 1912, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Enuma e a Ninfa, de 1915, Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá, de 1919, Histórias e Sonhos, de 1920, Os Brosundangas, de 1922, Bagatelas, de 1923, Clara dos Anjos, de 1948, Feiras e Mafuás, Marginália e Diário Íntimo, de 1953, Coisas do Reino do Jambon, Vida Urbana e O Cemitério dos Vivos, de 1956, e O Subterrâneo do Morro do Castelo, de 1997. Indo um pouco mais a fundo sobre uma das principais obras do Lima Barreto, nós temos Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma obra muito famosa, e essa obra ela é considerada essencial na literatura brasileira por sua crítica social e política. E ela utiliza também uma linguagem clara
e marcada pela ironia, acaba questionando a hipocrisia da sociedade e reflete sobre a identidade nacional. E evidencia também as injustiças sociais e os desafios em promover mudanças significativas. Agora falando um pouco sobre as curiosidades. Ele era filho de escravos. O pai, João Henriques Lima Barreto, trabalhou como tipógrafo e administrador de um manicômio, e a mãe dele, Amália Augusta, foi professora. O escritor era o filho mais velho da família. Ele teve 3 irmãos: a Evangelina, que nasceu em 1882, o Carlindo, que nasceu em 1884, e o Eliezer, que nasceu em 1886. O Lima Barreto, ele foi alfabetizado pela própria mãe, que também era professora. Seu nome de batismo, Afonso, que foi escolhido em homenagem a Afonso Celso de Assis Figueiredo, Visconde de Ouro Preto, que o apadrinhou. O pai de Lima Barreto trabalhou como tipógrafo em um jornal do monarquista. O futuro escritor ganhou seu primeiro livro da professora Teresa Pimentel do Amaral, em novembro de 1890, aos 8 anos. Na dedicatória, ela escreveu: Afonso guarda esse livro como uma lembrança de quem se orgulha de ter desenvolvido um pouco de tua grande inteligência, de qual muito espera nossa cara pátria. Bom, essa é a nossa bibliografia e esses são os integrantes. Muito obrigada pela atenção.